vocês estão falando com alguém que já fez aborto, que não aconselha a nenhuma pessoa a fazer. Um dos temas que vem trazendo muita polêmica no novo projeto do Código Penal é a questão do aborto. O Código de 1940 estabelece duas possibilidades de abortamento. Se significar perigo à gravidez, perigo de morte para a mulher, e dois, em caso de violação à dignidade sexual, por exemplo, no caso de estupro, seria possível o abortamento. Isso desde 1940. A Comissão Especial de Juristas estabeleceu outras espécies. Uma delas é a possibilidade do abortamento até 12 semanas, se médicos, psicólogos atestarem que a mãe não tem condições de exercer a maternidade. There are conflicting values, and taken in isolation, each of the values is quite legitimate. So the value of preserving human life, that is a value that we should accept. The values that we hold are not absolute. They are always contingent. They conflict. And life is made up of decisions in complicated situations in cases of conflicting values. If you listen to just one in isolation, yeah, it may sound legitimate and maybe is, but you have to ask what it means under particular conditions. So choice is legitimate, preserving life is legitimate, and sometimes they run into conflict. Eu sou radicalmente contra o aborto. Eu sou favorável à descriminalização do aborto. É verdade que existe já parte da legislação que apoia o aborto, que aprova, no caso da questão do anencefalo, como também da questão do estupro. A proibição do aborto no Brasil, ela é hipócrita. A manutenção do esquema atual é de uma hipocrisia intolerável. 1 em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto. Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Ele é a causa da morte materna, uma das principais causas da morte materna no Brasil. Se ele é uma das principais causas da morte materna no Brasil, é porque ele vem sendo praticado, apesar de toda a proibição, de toda a criminalização do aborto, o aborto continua sendo praticado por mulheres ricas e por mulheres pobres. Na prática, isso significa a segregação das mulheres mais pobres e mais carentes. As mulheres ricas, elas fazem aborto nas melhores clínicas, sejam elas ilegais ou não. There will be someone who is properly medically qualified who can do it, and if not, of course, they can travel. It's a global world, they can go somewhere else. Tem gente pobre, sem condições, sem assistência, que acaba fazendo essa interrupção de gravidez e com reflexo na saúde da própria pessoa. A questão do aborto é uma questão da autonomia das mulheres, mas também é uma questão de justiça social. A gente tem que considerar a possibilidade de haver aborto legal no Brasil para reduzir a mortalidade materna. É preciso considerar a hipótese de ter aborto legal no Brasil para que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo. Gravidez não é destino, gravidez é escolha. It is reasonably well, in fact very well established, that as women have more opportunities, more education, as better medical care is available, as more family planning is available, fertility rates go down, abortion goes down, children are better cared for and women are healthier. Para enfrentar e diminuir o número de abortos no Brasil, é preciso expandir o planejamento familiar e a educação sexual no ensino médio para evitar a epidemia de gravidez precoce. No entanto, amigo, enquanto isso não acontece, que é uma mudança cultural,
Você não pode deixar abandonadas 800 mil mulheres que fazem interrupção de gravidez todo ano no Brasil. A lei é o amor, Deus é amor, as pessoas são amor. Então devia de pensar bem, né, antes de gerar um filho, porque é uma dádiva de Deus. Dar à luz uma criança faz sentido apenas quando esta é desejada livre e conscientemente por ambos os pais. Um ser humano se torna humano não a partir da convergência de determinadas características biológicas, e sim a partir de um ato de amor e altruísmo da parte de outras pessoas. Se este não é o caso, a humanidade se torna apenas um viveiro de coelhos. Em determinadas situações, o aborto é uma necessidade, uma vez que não basta que uma criança seja engendrada. Ela deve ser recebida como uma presença querida. No caso, muitas adolescentes, elas não são informadas de que existe uma lei que dá respaldo a ela se ela quiser entregar o filho para adoção. Pode ir ao conselho tutelar, né, e entregar o seu filho e ela não vai ser penalizada por isso. O conselho tutelar recebemos vários adolescentes vítimas de violência sexual, não só adolescentes, mas crianças com menos de 12 anos de idade, vítimas de violência sexual que acabam engravidando. Infelizmente, a maioria desses abusos sexuais ocorrem dentro do ambiente familiar e, em sua grande maioria, por parentes próximos, como pais, tios, padrastos e irmãos mais velhos. O Conselho Tutelar, ele atua no sentido de orientar e auxiliar a criança ou adolescente nessa situação de risco, orientando a família, encaminhando para tratamento e acompanhamento médico. Faço um apelo, se você quer, né, tá aí vendo essa reportagem agora, tem uma gravidez indesejada, né, não vai optar por fazer o aborto. Você pode se prejudicar mais tarde, quando estiver mais madura, pode querer ter um filho. E aí pode não ter esse filho mais porque houve complicações nesses abortos que fazem clandestinos, né? Porque o aborto não é legalizado, graças a Deus. Nós estamos pagando um preço aqui na Câmara dos Deputados com a chamada Bolsa Estupro, uma nomenclatura pejorativa que foi dada a uma defesa nossa no chamado Estatuto Nascituro, onde nós defendemos um aporte financeiro do Estado para aquela mulher que teve uma gravidez por causa de um estupro e por ela não ter o gerador, o chamado pai da criança para cuidar, isso faz parte, isso é um dever do Estado de segurança. Como é que você pode imaginar que você pague alguém para carregar o filho de um estuprador? É um estupro sem fim. As pessoas têm o direito de manter a gravidez se quiserem. Tem o direito, isso. Mas esse direito não pode ser barganhado, não pode ser comercializado. Aí aparecem os termos pejorativos, que é comum nessa casa. O termo de dizer que nós estamos criando uma bolsa estupro e que estamos defendendo exatamente o estupro, incentivando o estupro negativo. Em nenhum momento, para isso existe legislação, estuprador deve pagar, deve ir para a cadeia. Eu gostaria até que tivesse pena perpétua para o estuprador, para o pedófilo, para todo esse tipo de gente. Então seria muito bom, porque eles iriam pensar 1000 vezes antes de cometer o crime. Porque tem uma lei, e a pessoa acredita em Deus, e ela vai abortar, chega lá no céu depois, ela vai falar, não, eu fiz 1 ou 2 ou 3 abortos porque o Congresso aprovou, os deputados aprovaram. Mas está na Bíblia, e a gente vê casos de... Você vê na China, por exemplo, lá a política de um filho só, okay, já estão abrindo agora para 2 filhos, apesar de ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, okay? Você se aborta lá até com 7 meses de idade, porque o Estado diz que tem que ser um filho só, e acabou. Por isso o grande número de homossexualismo na China existe, porque geralmente o casal do campo quer um homem para força de trabalho na lavoura, e quando nasce mulher, aborta. Quando a quantidade falta mulher, tem muito homem, vai para a questão do homossexualismo também.
É um problema puxando o outro. Eu entendo que o Estado brasileiro deve prover as condições financeiras, os aportes de recursos, para que aquela vida que foi gerada muitas vezes inadvertidamente, uma jovem não se protegeu de maneira conveniente para a relação sexual e gera um filho. Jamais eu poderia defender aborto como saúde pública. Saúde pública não é matança, saúde pública é o governo ter programas que venham favorecer as pessoas, proteger a sociedade, até porque esse mesmo governo depende das pessoas para estar no poder. Não entra na cabeça de alguém justo e decente que uma vida ser exterminada é para o bem da saúde pública. Essa questão do aborto não é uma questão só religiosa, porque une também todas as pessoas que amam a vida. Tem católicos, tem evangélicos, tem espíritas, todos acreditam que a vida é um dom precioso, que não pode ser o homem que tem que pegar e decidir quem vai viver e quem não vai viver. Se tiver que lutar, vamos lutar para que tenha mais crianças na fila da adoção do que mulheres, né, traumatizadas e estéreis porque um dia optaram pelo aborto. O aborto é uma realidade, né? Eu fui mãe com 17 anos e sei como é difícil ser mãe, e eu tive o apoio do meu companheiro na época, do pai do meu filho, tive o apoio da minha família. Tem mulheres e meninas, muitas vezes, que não têm esse apoio, que não têm esse respaldo que eu tive. E mesmo assim, não é fácil ser mãe. Ser mãe é um projeto que deve ser escolhido pela mulher e não imposto. Tá? Então, o que nós precisamos? Acabar com a hipocrisia, porque o aborto ocorre, só que as mulheres que têm condições de pagar, elas fazem o aborto com toda a segurança. As que não têm condições de pagar, recorrem a aborteiras de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Depois elas sofrem mutilações nesse processo, vão para o SUS e muitas vezes são discriminadas no SUS por causa pelo preconceito que existe contra a mulher que provocou um aborto. O Uruguai legalizou o aborto e desde então nenhuma mulher morreu por causa de aborto e diminuíram os números de abortos. Por quê? Porque se pode discutir abertamente o problema e se dar uma orientação para essa mulher que engravida involuntariamente. Na realidade, a política que aplicamos é para salvar a vida, asegurar a vida da madre e tratar de que muchos abortos la mujer tome la decisión de retroceder. Si lo mantenemos como lo hemos mantenido, represivamente, negando la realidad, clandestinamente las mujeres se siguen haciendo abortos en malas condiciones, se sienten pecadoras y no rescatamos a nadie y hacemos peligrar la vida de las mujeres, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad. Então eu vejo que a gente precisa descriminalizar, para quê? Para acabar com essa hipocrisia e possibilitar uma discussão franca sobre o tema da maternidade, da contracepção. O Uruguai legalizou o aborto e desde então nenhuma mulher morreu por causa de aborto e diminuíram os números de abortos. Por quê? Porque se pode discutir abertamente o problema e se dar uma orientação para essa mulher que engravida involuntariamente. E obviamente que isso tem que vir acompanhado com uma política de prevenção para que a gravidez indesejada não aconteça. Ao lado disso, nós temos que assegurar uma educação sexual nas escolas, que as meninas tenham acesso à informação sobre as transformações do seu corpo, que elas tenham acesso a informações sobre métodos contraceptivos, que elas tenham completa consciência de si, para que elas não precisem praticar aborto, para que elas se defendam da violência sexual. Até que ponto a sociedade está chegando? Então, se libera isso aí, nós vamos ter que aumentar os cemitérios, tá? Se fala muito em aumentar a cadeia, vamos ter que aumentar os cemitérios também, a não ser que aumente os crematórios, ou então comece a desentupir os esgotos aí, porque vai ser muita criança descendo pelo ralo. Cresce o movimento cristão no Brasil, cresce. Somos chamados de ultra-radicais, conservadores, fundamentalistas, mas olha, se ser conservador, radical, fundamentalista, ainda protege vidas, eu vou continuar com muita alegria recebendo esse título, porque eu acredito que é um título que me qualifica para o bem da sociedade.
Nós temos hoje uma situação de fato que a criminalização só agrava, né? Hoje nós não temos políticas públicas de atenção à saúde da mulher ou de prevenção que possa dar às mulheres um conjunto de opções contraceptivas que impeça o aborto. E o Estado não pode criminalizar a prática do aborto, deve permitir que os meios de contracepção estejam plenamente identificados e deve atender, né, as ocorrências, as intercorrências do aborto para evitar que essa prática do aborto clandestino aumente as estatísticas de morte de mulheres no país. E a verdade nua e crua que 99,99 sei lá o que de aborto é fruto da promiscuidade humana. I don't think we should be interested in discussing it with people whose values are such that they don't care about the massive problem of killing and harming women and children that they could easily deal with and are doing nothing about. O ser humano, ele esconde as suas mazelas, isso é, aquilo que eu não vejo, eu não sou responsável. Esse é o grande engano. Eu não estou vendo, então eu não sou responsável. É responsável sim, amigo. E à luz da teologia, à luz do mundo de Deus que eu creio, vão pagar a conta, porque Deus vai cobrar por essas vidas, porque Deus se relaciona com o feto, com pronomes pessoais. O que incomoda um pouco essa posição dos religiosos de querer impor para o restante da sociedade a sua visão de mundo, a sua filosofia de vida. É evidente que me incomoda. E me incomoda não pelas minhas posições pessoais, mas porque fere dois princípios que são caríssimos: exercício de cidadania e laicidade do Estado. Eu digo sempre que ninguém entende mais do homem do que Deus. Então, partindo desse eixo, se a vida começa na concepção como a biologia confirma, isso é científico, significa que o aborto é matar uma vida. The Bible, like any complex historical text, presents a God who can be called upon to justify mass genocide and who can be called upon to justify mercy to same God. Depends what parts of the texts you want to interpret. Conception of God is obviously relevant for those who believe in God, and for many of them their views will flow from that. But it doesn't determine their views, because of course you can have fundamentalist Christians who will believe in God and think that for that reason abortion is wrong, embryo experimentation is wrong, euthanasia is wrong, and so on. And you can have other more liberal Christians who will believe in God, but who will think that all of those things can be justified. Existe nível de debate muito precário na sociedade, por isso que a maior parte das pessoas é contra. Sencillamente a nadie le gusta el aborto. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, pero creemos que buena parte de las mujeres que van tampoco, pero están solas y las dejamos solas, ¿verdad? Y con eso favorecemos su tragedia. Nosotros hemos encontrado lo siguiente: a muchas mujeres lo primero que le atendemos es psicológicamente y le ofrecemos todo el apoyo si la mujer quiere rectificar la decisión que toma, e com isso logramos salvar. Que todo mundo que vem tem uma missãozinha aqui, né? Sim. E eu entendo assim, mas também não sou contra. Quem sou eu para julgar uma pessoa? Né? E aqui é a escola da vida, todo mundo está aprendendo. Ninguém é melhor, ninguém, né? Quem pode dizer que o outro está errado?